Então, muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto para mim muito grande estar a falar para os jovens, com uma plateia de gente interessada. Normalmente costumo ir às escolas falar sobre jornalismo, sobre fake news, as notícias falsas, sobre essas coisas. Mas hoje, como o tema é este das palavras e canções da liberdade, eu agradeço e vou saltar esta parte protocolar para ganharmos algum tempo, porque eu acho também que a minha intervenção vai ser de todas a mais desinteressante. O professor Lionel falava há bocadinho da minha história na rádio, e de facto foi por causa da rádio que eu entrei no mundo do jornalismo e ainda hoje tenho essa possibilidade de estar a cumprir um sonho que é trabalhar em rádio. Mas, paralelamente a esse percurso da rádio, tenho e mantenho um percurso na imprensa escrita, porque sou diretor adjunto do único semanário que há em Faf, que é o Jornal Notícias de Faf, e sou há 22 anos o correspondente do Jornal Notícias em toda esta região, de Bastos, Rodrigo, Cabeceiras, Mondim e Faf. E era por aí que eu queria pegar, porque o engenheiro Fevereiro, na intervenção que fez logo no início, falou do conluio positivo entre os militares e os jornalistas e falou da marotice dos jornalistas, os malandros que conseguiram. Eu vou tomar a liberdade, estamos a falar de liberdade, de o corrigir e trocar a palavra malandros por coragem. Foi gente de coragem. Os jornalistas que exerciam a profissão antes do 25 de Abril tinham que ser todos muito corajosos. Eram homens verdadeiramente focados naquilo que tinham que fazer. Porque não sei se vocês têm a noção, antes do 25 de Abril, o jornalista não escrevia o que queria. O jornal, antes de ser publicado, passava por um censor que tinha um lápis, ou uma caneta, chamavam um lápis azul, que riscava o que não podia ser publicado. Notícias que fossem, de alguma forma, atentatórias do regime vigente, crimes de pedofilia, de corrupção, de até alguns assaltos, que hoje são o dia-a-dia da nossa comunicação social, na altura não existiam. Porque os censores não deixavam que isso fosse publicado. Mas não quer dizer que esses crimes não existissem. Porque quando hoje nós vemos, e era uma mensagem porque vocês são jovens, vocês são o futuro do país, e estamos a atravessar uma fase em que muitas vezes se põe em causa o regime em que estamos, e muitas vezes, mais do que aquelas que seriam desejáveis, se vangloria ou se tenta passar um pano sobre aquilo que foi o regime antes do 25 de Abril. O regime do Estado Novo, que durante 48 anos foi o regime vigente em Portugal. O meu apelo, e por aquilo que conheço, e tenho algum passado familiar, eu, tal como vós, sou filho da liberdade, porque eu já nasci depois do 25 de Abril. Ou seja, eu não vivi esse tempo. Mas é uma época que me fascina muito, que eu estudo, que tudo que aparece sobre o 25 de Abril eu devoro. Então, nesta fase, os filmes, os livros, notícias, jornais, reportagens, histórias, eu estava, antes de começarmos esta sessão, embebecido a ouvir o José Claudino a contar histórias desse tempo, porque isso é realmente algo que me fascina. Para vos dizer o quê? Perdi aqui o fio à meada. Tenho uma história familiar porque o meu avô paterno, por 2 vezes, esteve preso no Forte de Peniche. Porque simplesmente ele era operário fabril, era operário têxtil, e reivindicava por melhores condições. E queria ler livros e queria ler notícias que eram proibidas. E esteve preso e foi torturado durante anos. O meu pai tinha 2 anos. E a minha avó levava o meu pai a Peniche à cadeia a ver o meu avô. Porquê? Qual foi o crime? Queria ler, queria saber mais, queria reivindicar por melhores direitos. Nós, e vocês mais, porque vocês são o futuro, não podem permitir que esse tempo possa voltar. De forma mais ou menos declarada, mas esse tempo nunca
mais pode voltar. Porque nós temos que ter a liberdade de poder bater à porta aqui na escola do diretor e, com todo o respeito, reivindicar melhor qualidade na comida que temos na cantina, melhores condições na sala de aula, melhor material escolar. Hoje temos esse direito, vocês têm esse direito e essa obrigação até cívica de o poder fazer. Antes do 25 de Abril, isso era completamente impossível. Não havia hipótese sequer de, se calhar num corredor, abordar o diretor da escola, abordar o professor. Eles eram a autoridade máxima e não admitiam sequer que alguém os pudesse pôr em causa. As ordens eram as ordens e todos tinham que obedecer. E como havia na imprensa, porque há também aqui uma expressão que se chama, uma expressão em latim, que é mass media, muitas vezes dizem em inglês mass media, mas ela é em latim e é mass media que se diz, ou que se deve dizer, quer dizer comunicação de massas, ou para massas. E nós todos somos influenciados por aquilo que lemos e que vemos. E essa é uma arma fortíssima que as ditaduras têm para condicionar o pensamento das pessoas. Há pouco a colega Maria José falava da questão das pessoas que não tinham a escolaridade, que eram, no fundo, podemos dizer esta palavra sem chocar ninguém, que eram ignorantes. O que é que essas pessoas tinham? Iam à missa e obedeciam ao que o Sr. Padre dizia. Estavam na aldeia, a autoridade era o regedor, que era alguém que era lá colocado, que essa função lhe era atribuída pelo governo, era a pessoa que mandava nas aldeias, nas freguesias, e o professor primário. O professor primário, numa freguesia, era a autoridade. O que o Sr. Professor dissesse e o que o Sr. Padre dissesse era lei. E ninguém iria contra essas indicações. E as pessoas viviam felizes com uma sardinha para 4. Era o que era. As pessoas tinham que se desenrascar com aquilo. Porque eram formatadas para aquilo. O discurso era do sacrifício, do trabalho, o trabalho no campo, e as pessoas não tinham, que falávamos há pouco também, acho que era a Maria José que falava da questão do elevador social. O nosso destino era aquele. Nós não podíamos, nós, não digo nós, as pessoas à época, não podiam sonhar em ser algo mais. Vocês podem ter nascido num meio pobre, podem ter nascido num meio rural, mas mesmo nesse meio rural vocês podem implementar projetos e serem melhores que os vossos pais e ter melhores condições de vida que os vossos avós. Mas se não quiserem aquilo, se quiserem outra coisa, vocês têm essa possibilidade. A escola dá-vos essa possibilidade. E era por aí também que eu queria pegar, que é a questão da comunicação em massa. Com a liberdade que nós hoje temos, vocês leem um jornal, veem televisão, ouvem uma rádio, e vocês sabem o que se passa verdadeiramente em Portugal e no mundo. Porque as coisas são denunciadas. Eu, como jornalista, tenho a autoridade, e é mesmo assim que se chama, a autoridade, porque a lei prevê que eu faça isso, que eu confronte um Presidente de Câmara, ou um Primeiro-Ministro, ou um Secretário de Estado, ou um Presidente da República, e que lhe peça documentos sobre determinados assuntos. Essas entidades são obrigadas a cederem nos documentos que nós solicitemos para fazer uma notícia. Antes do 25 de Abril, nem abordar as pessoas, quanto mais ter documentos. Investigar, denunciar situações. Muito daquilo que nós hoje conhecemos de podres da sociedade, de situações de corrupção, são descobertas pelo trabalho do jornalista. É o jornalista que investiga, é o jornalista que vai junto das fontes perceber o que se passa, e hoje temos essa liberdade, e isso é extraordinário. É algo, e eu vou terminar porque também estou muito ansioso por ouvir o professor José Claudino a falar sobre estas questões do 25 de Abril, que também vim cá para aprender. Mas a mensagem que eu vos queria passar sinceramente hoje era esta. Não acreditem nunca quando os vossos pais, os vossos avós, os vossos vizinhos, seja quem for, vos disserem que antigamente é que era bom. Não era.
Nunca acreditem nisso. Pesquisem, procurem vocês, leiam e vejam o que era a vida antes do 25 de Abril e o que foi depois. O regime não é perfeito. A democracia não é perfeita. Tem podres, tem muita coisa má. E nós sabemos que ela tem podres e que tem coisas más porque nós lemos e temos essa liberdade de pensar e de agir e de perguntar e de ir para a rua, questionar, mas nunca entrem, por favor, se queremos ter, e se vocês querem ter um futuro de um país risonho, de um país melhor, entrem sempre nas instituições democráticas, lutem por elas por dentro, tentem mudar o mundo dentro do regime que temos e não caiam nesse discurso do antigamente é que era bom, porque o 25 de Abril foi a melhor coisa que Portugal poderia ter tido. E eu, sinceramente, olhando para a história de Portugal, os quase 1000 anos que temos, mais de 900 anos temos de nacionalidade, só há um dia que eu gostaria de ter vivido. Eu gostava de ter estado em Lisboa no dia 25 de abril de 1974 e quando vejo imagens desse dia, sejam fotografias, vídeos, filmes, quando ouço depoimentos de pessoas que falam sobre esse dia, eu emociono-me sempre. Porque o 25 de Abril dá-nos algo que na nossa vida é essencial. E nós muitas vezes não damos valor porque nós não vivemos o 24 de Abril. Eu também não vivi. Eu não vivi na pele o que era o 24 de Abril. Mas sei o que foi o pós-25 de Abril, estudei o que foi o pré-25 de Abril e digo-vos uma coisa, não há nada melhor. Aproveitem, lutem pela democracia, pelos vossos valores, estudem, sejam aquilo que vocês quiserem, mas liberdade sempre. Muito obrigado.